lado, em mais um bloco de entrevistas do GJR Entrevista, nesta quinta-feira, recebemos a professora Analia Branchi, que está à frente aí deste novo curso da UX, curso de Design de Interiores. Deixa eu ver se ela está nos ouvindo. A entrevista será através de videochamada. Está na escuta, professora Analia? Bom dia. Bom dia, tudo bem, tudo certo. Que ótimo. Estou na escuta, estou ouvindo perfeitamente e já agradeço o convite. Que legal, estamos te ouvindo bem também, professora Analia. Então conta pra gente, né, Cabelo? Estamos curiosos. Até porque tudo a ver, né? A região aqui, total, né? Tem muitas oportunidades e, né? Falar sobre design de interiores e tudo que ele representa, né, professora? É muito importante e tem nesse aspecto o campus de Canela oferecendo essa opção. Como é que vai ser esse curso? Que fala muito sobre tendências, né, professora? O curso de Design de Interiores da UX, ele completou 10 anos no ano passado, né? Com a sede em Caxias do Sul. E o ano passado também nós abrimos o curso do Design de Interiores em Canela. E nós tivemos uma surpresa muito grande, porque a primeira turma já abriu com um grande número de alunos matriculados, né, o que nos trouxe muita alegria. E nesse um ano nós estamos então convivendo com os alunos. Recentemente os alunos organizaram a semana acadêmica do Design de Interiores. Então esses estudantes foram protagonistas desse evento, trouxeram fornecedores, levaram os alunos, né, as turmas, os professores também para as lojas de decoração, que nos receberam muito bem. E a gente então pôde sentir, ter uma temperatura, né, dessa demanda que ela está aí presente, né? Tem tudo a ver, né? Nós temos aí a região de vocês, uma cidade aí também que tem a construção civil que está bastante atuante. Nós temos aí esse modo de viver os imóveis, né? De lucrar com imóveis, enfim, ou conhecer cidades com imóveis, que é, por exemplo, o Airbnb, que é algo também que demanda muito, né, do designer de interiores. Então, com certeza a gente vê que foi uma dentro assim da universidade colocar o curso do design de interiores aí, e a gente vê também uma resposta muito positiva da comunidade, né, com as pessoas que a gente está conversando e que são da área. Então é uma satisfação muito grande poder estar vivendo isso, né, e participar da universidade nesse processo. Bem legal. Professora, me diz uma coisa, a gente tem várias nuances e vertentes do design, né? E hoje está muito em alta, né, o design contemporâneo. E como que ele se diferencia de estilos mais clássicos e tradicionais? Olha, essa pergunta é uma ótima pergunta. E ela é uma pergunta, assim, que vai tocar bem num ponto bem sensível, que é o que a gente está vivendo agora, numa transformação do jeito de fazer design. Hoje em dia, a gente vê algumas correntes, assim, que elas se contradizem muitas vezes, e algumas correntes que elas caminham juntas, né? Mas o que a gente tem ouvido falar, além do estilo, nós vamos deixar essa questão visual assim, aqui de ladinho um pouquinho, e nós vamos falar do que as pessoas estão buscando no design, nos ambientes, ou o que elas estão reclamando. Elas têm reclamado muito que muitas vezes os ambientes acabam sendo ambientes frios, ambientes que não têm identidade, ambientes que não refletem a personalidade de quem está ali. Então, ambientes, às vezes, profissionais que não deixam os clientes colocar fotos. O profissional que eu contratei não me deixou colocar minhas fotos de família no meu corredor lá, minhas memórias afetivas, né? Então, hoje a gente vê um movimento que valoriza muito mais isso, que valoriza o design feito para a pessoa, para as pessoas, que com certeza tem que ser funcional, com certeza tem que ser confortável, ergonômico, primar pelo conforto luminoso, pelo conforto térmico, né, que traga todas essas memórias, que se conecte de repente com a natureza de alguma maneira, trazendo materiais naturais. Ou seja, então, vai muito além da questão além estética, né? Desse estilo,
que, por exemplo, é um contemporâneo, às vezes vai usar linhas mais retas ou vai usar tons mais sóbrios, né? Ou é um estilo mais clássico, que então vai buscar referências do passado, vai usar mais ornamentação, vai usar um dourado. Primeiro, eu acho que cada um tem direito a escolher o estilo que quer usar. Claro. Né? Porque a gente vem de uma formação, assim, né? Eu sou arquiteta, sou formada na Universidade de Caxias do Sul, mas a gente vem numa formação, assim, muito impositiva de isso pode, isso não pode usar ornamento, não pode usar chanfro, não pode usar curva. Agora as curvas estão em alta de novo. Por que as curvas estão em alta? Porque elas trazem conforto, elas trazem uma suavidade, elas não têm aquelas pontas, aquela ponta às vezes ela pode machucar alguém, ou pode dar uma impressão de que aquilo não é tão acolhedor, né? Eu não sei se eu me faço entender. Sim. Nós estamos buscando no design, para além do visual, que é muito importante, mas que esse visual traga o bem-estar de quem mora ali, traga funcionalidade, conforto, sensações. A gente tem falado muito no design da neuroarquitetura, que é um design que a gente entende que os ambientes influenciam no bem-estar e no humor de uma pessoa. Então a gente já sabe que hoje, conforme a gente coloca as texturas, né, os elementos do design, a gente pode provocar o bem-estar, mas a gente pode provocar a depressão numa pessoa também. Verdade. Então é muito sério o que o designer de interiores faz. É muito mais além do que decorar uma almofada com um tecido de sofá, o que é muito importante. Não vamos deixar isso de lado. Mas o designer de interiores é uma profissão muito séria. Nós temos responsabilidades, né, em relação aos espaços e o bem-estar das pessoas que vivem neles, né? Uma experiência de viver o espaço. Professora, até sobre isso, muito bem colocado, essa parte da responsabilidade, né, do designer de interiores. A gente tem uma questão aqui na região, né, Canela, Gramado, que é um estilo um pouco diferente de arquitetura e também, obviamente, de design de interiores. Como equilibrar o contemporâneo com as nossas características? Porque é uma questão que tem que ser relevada, né? Olha, eu vejo, assim, que vocês fazem muito bem isso. A gente percebe muito no design de interiores aí da região o uso da madeira natural, né? O uso dessa madeira num estado também um pouco mais rústico ou não. A utilização da pedra natural, a gente vê muito. Então, essas características é um jeito muito bom de mesclar o contemporâneo com os traços regionais. Porque vocês estão trazendo o material natural para dentro do apartamento. E isso dentro desses conceitos de arquitetura tradicional também, que nós tivemos uma palestra sobre isso na Semana Acadêmica, da arquitetura tradicional que traz os materiais naturais para dentro, né, dessa arquitetura, do design de interiores que é que ela é sensorial, né, que traz essas memórias, então, e esse bem-estar que remete à natureza. Então, isso vocês fazem muito bem. Nós tivemos um palestrante que veio de Curitiba e que ficou hospedado num apartamento ali, que foi disponibilizado por um local onde um aluno trabalha, que é uma incorporadora aí da cidade. Ele ficou encantado com uma porta de madeira natural, ele disse que era uma grossura, assim, sei lá, de uns 5 centímetros, e ele ficou encantado com aquilo. Ele disse, o quê? Eu nunca vi isso para onde eu fui, né? Esse uso da madeira natural, assim, nesse estado. Então, isso aí vocês fazem muito bem, né? Continuemos. Às vezes é só manter, né, professor? Como mesclar, professor? Muito bom, eu sei que o curso vai abordar isso também, mas como mesclar a sustentabilidade, que é uma coisa tão importante nos dias atuais, né, que as pessoas têm falado tanto, e as empresas e tudo mais, com o design de interiores e também com elementos mais inovadores e tecnológicos, né? Como mesclar tudo isso num projeto de design de interior? Primeiro, como mesclar tudo isso? Quando a gente vai montar um apartamento, montar a nossa casa, primeiro, contratar um profissional de interiores. Porque é muito complexo fazer isso, não é? Sabe, me faz um projetinho, que diz aqui, é um projetinho aqui, que é onde eu moro aqui em Caxias. Não tem projetinho, isso é algo muito complexo, né? Mas vamos lá, eu vou colocar alguns pontos em relação à sustentabilidade, né? Então, a gente pode, por exemplo,
escolher materiais que são regionais, né? Estivemos numa loja aí recentemente de pedras, aí bem na região entre Canela e Gramado, nos receberam muito bem. Eles estavam falando, olha, nós temos aqui, por exemplo, a pedra basalto, né? É uma pedra que é bonita, ela está sendo exportada para diversos países, né? Como sendo uma pedra uau, né? Maravilhosa, ela está aqui em alta disponibilidade, por exemplo, né? Abundante. Então, assim, utilizar materiais regionais, ou mesmo, né, de pedreiras brasileiras, pedras, por exemplo, né? Que nós encontramos que não vai precisar demandar tanta poluição do transporte até mesmo, sabe? Então, em vez de eu botar uma pedra que veio lá, da não sei aonde lá, que vai ter que cruzar o oceano, por que não usar uma pedra brasileira, por exemplo, ou uma pedra regional? Isso é sustentabilidade. Outro aspecto da sustentabilidade. Eu posso usar menos materiais. Por exemplo, eu posso criar um design que eu utilize menos material possível, né? Que isso também é algo que precisa pensar, a gente precisa elaborar esse projeto. Mas às vezes a gente coloca materiais em excesso que não precisariam, ou sobreposição de materiais. Uma outra forma de contemplar a sustentabilidade, na hora que a gente vai reformar, essa história de demolir tudo, botar tudo novo, demolir tudo. Esses entulhos da construção civil de pequenas reformas trouxe para nós esses dados uma designer, a questão de uns anos atrás, que são o maior entulho da construção civil no Brasil, pelo menos naquela época, eram de pequenas reformas. E esse entulho vai para onde? Então a gente tem uma responsabilidade. Quando eu retiro algo de um apartamento ou de uma casa, para onde que eu vou levar isso? Eu não posso gerar esse lixo em excesso. Não colocar fora, reutilizar móveis. Ou se eu não quero mais esse móvel, então destina para um lugar que eu sei que ele vai ser reaproveitado. Então, são formas de contemplar a sustentabilidade, entre outras muitas formas. Mas hoje em dia, a sustentabilidade é uma premissa que todo designer tem que ter para si, e é um caminho sem volta isso aí, né? A gente não tem mais como pensar sem fazer a sustentabilidade, para que ela seja, além de uma palavra que a gente fica repetindo, assim como um mantra, mas não adianta repetir como um mantra se a gente não age pensando em favor da sustentabilidade. Que a gente não aplica. Oi? E se a gente não aplica, né, de fato, na prática, né, a sustentabilidade. Exatamente. Tem que agir. É uma ação. E também os elementos tecnológicos, pra gente ir fechando, né? O tempo já tá chegando ao fim, professora. Como também implantar, né, mesclar os elementos tecnológicos inovadores nesses projetos. Todo designer de interiores tem que estar sempre atualizado com os lançamentos do mercado. E esses lançamentos do mercado, eles são para todos os elementos do ambiente. A tecnologia está aí para vir a favor da gente. Nós, no curso de Design de Interiores, temos essa ideia, esse método de sempre levar os estudantes a conhecer essas novas tecnologias, visitando fábricas, visitando fornecedores. Então, posto isso, por exemplo, na área da iluminação, a gente tem, por exemplo, refletores, né? Hoje em dia, que a gente chama de um sistema downlight, que a fonte da luz é recuada. E aí, então, a gente enxerga a fonte da luz, a gente enxerga a luz, mas não a fonte da luz. A gente não tem aquele ofuscamento nos olhos na hora de estar ali. Por exemplo, estou ali no meu sofá e estou com aquele ofuscamento do olho. Isso aí não tem. Eu tenho também a automação, né? Hoje eu posso dizer, Alexa, acender jantar. Alexa, fechar persiana. Alexa, cena 1, cena lounge. Sim. Né? Então, a questão da automação também é uma forma de tecnologia. Sistemas também de aquecimento, né? Então, tudo isso vem a nosso favor. Materiais, né, que são fáceis de limpar, que são duráveis, a gente pode, de repente, instalar e no futuro retira, leva embora. Nós temos pisos laminados, por exemplo, que fazem isso. Então, tudo isso é tecnologia, que vem facilitar, né, a instalação, a limpeza, a manutenção. E também dentro dos conceitos de sustentabilidade, né, a sustentabilidade e a tecnologia, elas andam juntas. Muito bem. Então você esse é o jeito da gente contemplar
Tudo isso tudo num isso. bom projeto, num projeto bem projetado, né? Tem Isso. que levar em conta todos esses quesitos que nós conversamos hoje aqui. E o curso vai estar abordando tudo isso. Você que está nos ouvindo agora, se interessou pelo universo do design de interiores e quer transformar ambientes com criatividade, técnica e sensibilidade, conheça o curso de design de interiores da UX Hortências. Acesse ux.br para saber mais ou entre em contato diretamente pelo WhatsApp 5499-712-8139. 5499-712-8139 ou lá no ux.br. Tem todas as informações sobre esse magnífico curso de design de interiores da UX. Obrigado, professora. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Prazer, professora. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, pelo Até. curso muito bacana da UX. Estamos esperando o pessoal lá. Combinado. Valeu, até mais. A gente vai encerrando mais um bloco. Até. Tchau, tchau. Tchau, Cabelo? tchau. E já voltamos para o nosso último bloco aqui no GJR. Grande Jornal Regional.